A palavra metadados, ela significa dados além de dados ou dados em meio a dados. É claro que essa definição por si só não vai ajudar muita gente a fazer uma boa prova. Por isso a gente vai aprofundar um pouco mais no assunto. Eu sou Fabiano Abreu, professor de informática, e essa é a aula número 4 da playlist PCDF. Os assuntos abordados nesta aula, a gente vai trabalhar as 3 categorias de metadados, definições gerais sobre o assunto, material para download free. Durante a aula eu vou mostrar o material para download. O uso de metadados na prática, nada melhor do que praticar, do que enxergar a utilidade da disciplina para que você compreenda de fato o assunto. Análise de questões do CESP. E por fim a gente vai comentar um pouquinho sobre onde a banca retira esses termos. Tem uma questão aqui que ela está ipsis literis, o que está lá no material, na fonte. A banca simplesmente copiou e colou. E alguns alunos comentaram que a questão estava mal formulada, que não entendeu a questão, mas eu vou mostrar para vocês de onde ela retira algumas questões para que você tenha mais autonomia para estudar até sozinho, se for o caso. Bom, vamos lá, né? Vamos começar nossa teoria. Metadados. Temos aqui 2 análises para ser feita. Meta, a gente já falou que ela tem vários sentidos, mas ambos apontam para algo como além de, em meio a, ou seja, para metadados nos referimos a dados além dos dados, ou seja, além daquilo que você está enxergando em um arquivo, você tem que enxergar alguma coisa além disso, principalmente se você vai trabalhar na Polícia Civil, com investigação. Aí você já começa a entender o sentido disso. Você pega uma fotografia, nela pode ter o IP de alguma máquina, pode ter coordenada geográfica, dependendo da máquina, ela grava ali na foto a coordenada geográfica de onde ela estava, autor, tamanho, uma série de informações que vão subsidiar talvez um procedimento interno aí de investigação. Então por isso você já consegue se situar em relação à matéria. Mas o que isso significa no contexto da informática? E para a minha prova? É isso que nós vamos chegar, é para isso que nós estamos aqui. Voltando aqui no slide anterior, pessoal, página 307 para frente do seu e-book, que está esse material aí, que está essa matéria. O que são dados? Uma definição bem rápida sobre dados, não vamos aprofundar também, que não é o forte dessa matéria. Coloquei algumas palavras soltas aqui só para a gente definir. Dados são códigos básicos, isolados, sem sentido aparente e que não emitem uma mensagem clara. Por exemplo, eu vou escrever aqui um número. 51. O que esse dado representa para você? Se você é um daqueles que gosta de tomar uma cachaçinha, já deve ter assimilado com a caninha 51, que passou muito aí na mídia, né, na televisão. É uma cachaça muito famosa, não sei nem se é boa não, mas é famosa pelo número 51. Tem o jargão de boa ideia. Se você não bebe, nunca viu a propaganda, isso aqui não fez sentido algum. É isso que eu estou falando, isso é um dado, uma informação, um código básico, isolado, sem sentido aparente. Agora, esse dado, quando ele tem alguma estrutura, ele é trabalhado, ele se transforma em informação. Informação. Então, se você está na portaria do meu prédio, eu falo para você assim, por telefone, pega o elevador e pare no 51º andar. Então, esse 51 agora já não é mais um dado. Ele é uma informação que você tem útil. O que você faz com essa informação, ou seja, é o conhecimento. Quando você trabalha a informação, ela se transforma em conhecimento. Conhecimento. Não vou escrever tudo não, você pode anotar isso aí. Essa tríadezinha, vou colocar aqui agora, dado, nessa sequência, é um princípio básico na ciência da computação. A base de tudo é o dado, ele um pouco trabalhado, ele se transforma em informação e a informação, conhecimento. Aí na filosofia vem até a sabedoria e tal, mas vamos nos ater a esses 3 termos. É claro que está bem rasa essa explanação, porque ela não é o foco principal da aula. A gente pode aprofundar um pouco mais nessa matéria de dado, informação e conhecimento. Mas é só para a gente começar agora a entender que essa palavra ela tem um sentido bem amplo. Metadados, ou seja, dados além daquilo que você consegue enxergar. Os metadados podem ser divididos em 3 categorias.
estrutural, descritivo e administrativo. Isso é a coisa mais simples e mais banal de aprender, bem tranquilo. A própria definição da palavra já te dá um spoiler gigantesco. O que seria um metadado, então, que a gente já sabe o que é um metadado? Estrutural. Ele diz respeito à estrutura de um arquivo. Vamos tomar como exemplo aqui um arquivo em PDF. Imagina aqui que você tem um PDF. Esse PDF ele está em formato A4 e ele tem um tamanho de 200 kilobytes. São informações estruturais da estrutura de um documento. Fechamos. E o descritivo, que seria? O próximo slide eu explico. Aqui está a definição do estrutural. Dá um print aí para revisar, mas é bem tranquilo. Vamos lá então para descritivo. A gente já tem aqui a estrutura de um documento. O descritivo, basicamente, vou até adiantar para vocês, seriam dados como o autor desse documento, a data em que ele foi feito, olha aí as informações para você investigar, autoria, materialidade, uma série de coisas, né, para apuração. Autor, data, palavras-chave dentro do documento para ele ser melhor indexado e localizado, inclusive na internet. Palavras. Quero tratar um pouquinho sobre palavras-chave com vocês, que teve um aluno aqui que ficou um pouco estressado com uma questão, porque cobrou palavra-chave lá e ele não concordou, mas eu vou mostrar que estava certinha a questão. Enfim, já temos então que os metadados são divididos em 3 partes, 2 a gente já matou de cara. A estrutura do documento, por exemplo, é um documento em formato PDF, tamanho dele é A4, tamanho do documento, da folha. E o tamanho dele em bytes, né, dentro do computador, espaço que ele é armazenado em disco que ele ocupa, de 200 kilobytes. Esse aqui, então, é a estrutura. O descritivo, autor, data, palavra-chave, entre outras coisas. Está aqui no próximo slide, os descritivos. São metadados gerais, são os metadados gerais de um determinado arquivo, mostrando por alto suas informações disponíveis. Nesse tipo de metadados temos informações como autor, horário, palavras-chave, ou seja, informações gerais do arquivo, funcionando como uma verdadeira descrição do que existe além do arquivo visto. Você enxerga o arquivo aqui, mas um perito ele consegue enxergar além disso. E por fim agora os metadados administrativos, que eles vão gerenciar os dois que a gente viu anteriormente. Então você pode gerenciar, você pode suprimir, criptografar, é a parte de gerência desses dados. Imagina que você posta uma imagem, uma foto sua de uma máquina muito sofisticada, você posta essa imagem no Facebook, no seu Facebook aí. O próprio aplicativo, o próprio software do Facebook, ele vai suprimir alguns dados, ele vai trabalhar com essa parte administrativa para que seus dados não sejam vistos por todos na rede. Quando você posta uma imagem no Instagram, você não deseja que alguém veja a sua localização, veja o tamanho da imagem, a máquina que você tirou, o IP do seu computador, nada disso. Então o próprio aplicativo cuida disso, dessa parte gerencial. Pelo menos esperamos que sim, a gente acredita teoricamente que funcione dessa forma. E é nessas brechas que os hackers eles entram. Então vamos ler a descrição. Eu já passei uma explanação na prática, vamos ler a descrição aqui. São os metadados que gerem os dois acima, ou seja, quais são? Descritivo e estrutural. Percebemos que os metadados são bastante reveladores, está até em negrito aqui. Metadados, ele vai revelar alguma coisa sobre o que está por trás daquilo. Meta, além do dado que você vê. Em relação a qualquer arquivo, porém, existem criptografias e formas de segurança para que esses dados sejam protegidos. Para isso servem os metadados administrativos, os quais configuram as permissões de acesso aos metadados de um arquivo, o que impede a retirada de informações sensíveis como o IP. Imagina sua foto lá e um hacker vai, retira o IP lá e, opa, vou invadir sua máquina, evitando ataques. Tranquilo demais a definição, né? Vamos fazer uma questão para a gente aquecer. Questão do CESP de 2010. Para documentarista, bibliotecário documentarista, que eu falei, muito comum nessas provas, nessas categorias de concursos, mas tem caído também para carreiras policiais. Julgue os itens a seguir a respeito de metadados. Os metadados descritivos, quais são eles? Vão relembrar?
Ele descreve alguma coisa sobre o documento, ele não é estrutural, não é tamanho e tal, é descrição. Incluem aqueles usados para indexação. Vou dar uma pausa aqui só para a gente entender o que é indexação, uma palavra muito comum na informática. Indexar é criar índice para que um documento ele seja localizado na web, para que o motor de busca consiga localizá-lo, ou até em um livro, para que você consiga achar o arquivo correto. Vá no nosso e-book, lá no começozinho tem um sumário. Esse sumário está indexado. Você clica, ele tem um link que te aponta para um artigo específico. É a estruturação de um documento. A indexação quer dizer isso. Então, voltando, os metadados descritivos incluem aqueles usados para indexação, recuperação. A recuperação dentro da informática ela é mais voltada para o acesso ao dado. Quando você tem um dado gravado em um disco, por exemplo, você quer acessar esse dado e colocar ele em tela, a gente diz que está recuperando um dado que está gravado, guardado, você recupera. Não tem a ver com perdi um dado e tive que recuperar. Essa recuperação aqui tem a ver com acesso. E identificação dos recursos digitais. Ok, está bem dentro do contexto. Aqui a definição de metadados descritivos. Permite indexar, recuperar, identificar os recursos digitais, ou seja, aqueles recursos que estão atrás do que você está vendo. Enquanto os administrativos servem para a gestão desses recursos. Teoria ao pé da letra. É exatamente isso, a questão está correta. Vamos fazer uma busca e ganhar um brinde. Então já fizemos uma questão, vamos fazer um download agora e vamos fazer uma busca para a gente mostrar como que palavras-chave funcionam principalmente nos motores de busca. Vamos lá. Gabarito está correto, vamos fazer uma busca então. Deixa eu deixar a caneta de lado aqui. Imagine a matéria de redes sociais que vai cair na sua prova. Você quer estudar redes sociais, está com um motor de busca potente na sua mão e sabe que o professor Fabiano Abreu ministra aulas de informática. Você vai escrever redes sociais e escreve o nome do professor, Fabiano Abreu. A gente tem uma aula aqui, está até na playlist da PCDF, não tenho certeza se está nessa playlist aqui. Se não tiver, eu vou dar um jeito de colocar. Que a gente trata só sobre busca e pesquisa. Não é o caso aqui. Vou fazer uma busca bem simples, sem muitos recursos. Só para vocês verem que funciona. Abreu e Lima, não. Eu não tenho nada de Lima no meu nome aqui, não. Redes sociais, Fabiano Abreu. Vou dar um Enter. Olha aqui. Apareceu redes sociais aqui. Apareceu do Instagram e apareceu até um outro professor de redes sociais de informática para PF. Tá aqui, ó. Então, você já conseguiu achar material. Se o seu objetivo era Fabiano Abreu, você achou logo na primeira aula aqui. Na prática, o que você aprendeu aqui em relação a metadados? Imagina como o motor de busca localizou esse vídeo. Ele assistiu um vídeo? Ele sabe o que está passando aqui? Não. São informações que tem aqui por trás do vídeo, aqui no texto e nas tags que a gente coloca embaixo do vídeo. Ou seja, eu coloco algumas palavras-chave para facilitar a localização pela internet. Então você já percebeu. Quer estudar informática, coloca Fabiano Abreu, Excel, função SI, função soma-SI. Coloca lá o termo que se tiver uma aula gravada, certamente ela vai aparecer no motor de busca. Então essa é uma das funções do metadado. Agora o material para download que eu prometi. O material você vai baixar no site fabianoabreu.com. Guia download grátis. Não precisa deixar e-mail, nada. É só clicar aqui e baixar. Vamos dar um Ctrl F. E eu vou buscar a palavra, está até aqui já, ó, Impress, que é impressora. Impressão. Material sobre o Word 2010 a 2016, impressão. Fabiano, aula de metadados. Por que eu devo baixar o material sobre o Word? Eu vou mostrar alguma coisa que tem sobre metadados dentro desse material e de quebra, se você vai fazer uma prova que caia o Word, que é o caso de PCDF, se você está nessa aula pelo curso da PCDF, é claro que essa aula te serve, esse material aqui vai te servir, com certeza. Clica, já vai baixar automaticamente aqui, ó. Não precisa colocar e-mail não, é automático. Ele aparece aqui em cima, ou dependendo do navegador, pode aparecer aqui embaixo. Está aqui o material. Na página 2 está o que eu quero mostrar. Esse é um material sobre impressão, bem interessante, intervalos de impressão e tudo mais. E eu lembrei de metadados nessa aula pelo seguinte, dá uma olhada aqui. Nessa parte específica da aula, eu mostro como imprimir não
a parte visível do documento, mas as propriedades do documento. Dá uma olhada aqui, o que saiu aqui embaixo, ó. Nome do arquivo, impressão.docx, diretório do arquivo, título, autor, palavras-chave, apareceu escrito aqui, ó, não tem palavra-chave nesse documento, mas está aqui o campo, data de criação, número de alterações, salvo por Fabiano Abreu, tempo de edição, 62 minutos, ou seja, gastei 1 hora para produzir esse arquivo, porque ele tem muitas imagens, algumas questões que eu selecionei, está aqui o material. Baixa para você ver a questão dos metadados, aquela parte mais específica, e para impressão ajuda muito, até no seu dia a dia esse PDF vai te ajudar. Calma, não é aula de Excel, essa aula é de metadados, esse aqui é só um recado para lembrá-los que na aula 3 eu comentei que eu complementaria lá no site EAD o material de Excel. Eu falei que seriam 4 aulas, mas foram 6 aulas ou mais, estão lá já. E material atualizado para download. Tem gente que não está acessando, não está baixando o material lá. Comprou, pagou pelo e-book, ganhou acesso a EAD e não está usufruindo. Está lá à sua disposição para baixar. E lembrar também que agora a gente tem um site de quiz. O que é isso? Um site de questões. Ele está aqui no fabianoabreu.com. Você vem aqui embaixo e clica em resolver questões. Ele vai direcionar para esse site aqui. No seu caso especificamente, que vai prestar uma prova pela banca CESP, a gente tem algumas questões aqui do CESP. Ó. Polícia Federal escrivão, Polícia Federal agente, e funciona normalmente como um quiz. Você responde aqui, ó, aquela questão que a gente analisou na aula 2 de redes, acerca de redes de comunicação e tal, laptops, conexões, lembra que eu falei que ela está certa e que caberia recurso? Está correta aqui, você avança e vai marcando. Vou marcar um aleatório aqui, ó. Acertei, olha, no chute, vamos ver se eu estou bom no chute. Errei. Você conseguiu errar uma questão que você colocou no site. Então você consegue fazer, refazer, não tem solução ainda, porque eu não comentei essas questões, mas para o futuro eu quero comentar essas questões também, deixar meu comentário aqui embaixo. Então está à sua disposição e por enquanto é gratuito esse site, pode usar à vontade. E aqui está o material para download e as aulas de Excel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aulas a mais de Excel para você assistir. Está aqui já na parte AD. Conforme eu comentei no começo da aula, página 307 começa o material de metadados. Aqui tem uma breve teoria, tem aqui uma informação aqui básica sobre tudo que a gente viu até agora. É bom você passar aqui e dar uma revisada. Alguns prints aqui sobre metadados, sobre dados de alguns arquivos, aquela imagem lá acima. Parte teórica, para você reforçar o seu conhecimento. Metadados estruturais e por aí vai. A gente vai para a página, as questões estão na página 310. Já fizemos essa aqui. Questão número 2, CESP 2011. Analista em ciência e tecnologia. Uma questão voltada para a informática, metadados no que tange a informática. As propriedades de um documento, também conhecidas como metadados, são detalhes de um arquivo que o descrevem ou o identificam. Certinho até agora. As propriedades incluem detalhes como título, nome do autor, assunto e palavras-chave que identificam o tópico ou o conteúdo do documento. Essa não merece nem comentário, está tudo na teoria. Como eu falei, pessoal, metadados, se você estudou a teoria, são todas essas palavras que a gente viu. Leia aqueles 3 conceitos de metadados, essas questões aqui vai ajudar a gente a compreender e pensem na prática o que é. Jamais você vai errar uma questão dessa. Essa aqui está correta. Vamos para a questão número 3 agora. A questão número 3 deu uma celeumazinha, uma discussão, porque alguns alunos não acharam no Word. É aqui que eu vou falar para vocês de onde as bancas retiram. Não é só do aplicativo. Aqui ela menciona BR Office, Microsoft Office. Teve um choro aqui por causa disso, esse último choro até concorda, eu vou comentar ele também, mas não é o caso. Mas, via de regra, a banca ela retira o material do aplicativo, sim. Vai lá no Word, pega alguns prints de tela, vai lá no PowerPoint, vai no navegador de internet, pega algumas configurações, mas existe outra fonte, que é a documentação do software. E essa documentação ela está, via de regra, no site de suporte, principalmente da Microsoft. Eu vou mostrar uma questão hoje que aconteceu exatamente isso. Então você pode estudar pelo aplicativo e pela documentação.
essa questão aqui deu uma discussão por dois motivos. O primeiro foi esse aqui, vamos ler a questão que fica mais fácil a gente compreender. Acerca de organização, processos e gerenciamento de informações, julgue os itens que seguem. Título, assunto, palavras-chave, aqui está o ponto da discussão número 1. E comentários de um documento são metadados típicos presentes em um documento produzido por processadores de texto, como o BROffice e o Microsoft Office. O segundo choro está aqui, esse aqui eu concordo, o segundo chorinho está aqui, ó, porque a banca fala produzido por processadores de texto no caso aqui ela teria que colocar o Writer, que é do pacote BROffice, hoje LibreOffice, e o Word, que é do pacote do suíte Microsoft Office. Aqui realmente a banca dá uma pecadinha, mas vocês entendem que a estrutura da questão foi muito bem feita e aqui ó, tem toda a definição de metadados. Agora dá uma olhada nessa frase. Título, assunto, palavra-chave. Voltamos para o slide para a gente falar especificamente de palavra-chave, que deu uma certa dízima em alguns alunos. E não pode ter dízima, aqui a gente tem que arredondar a conta. Palavra-chave. As propriedades de um documento, também conhecida como metadados, são detalhes de um arquivo que o descrevem ou identificam. Eles incluem detalhes como título, nome do autor, assunto, palavra-chave, que identificam o tópico ou conteúdo do documento. Microsoft acessa em 19/2/2020, acessei isso na data que eu gravei essa aula. E aqui o link da Microsoft. Olha aqui, onde que está isso? No próprio site da Microsoft. As propriedades do documento e tal, tá tudo aqui, ó. Agora, vocês perceberam alguma coisa em comum? Alguma coisa já soou familiar para você? Esse texto aqui, ó, que eu coloquei no slide, ele é o texto da questão que a gente acabou de resolver. Dá uma olhada na questão 2. As propriedades de um documento, também conhecida como metadados, são detalhes de um arquivo que o descrevem ou o identificam. Aí só deram uma alteradinha aqui em as propriedades e retoma o texto de novo. Incluem como título, nome do autor, assunto e palavra-chave. Está praticamente igual à documentação da Microsoft. Ou seja, eu já mostrei isso aqui com cert.br, que é onde você vai buscar informações sobre segurança da informação. Tudo que for cobrar sobre vírus, worm, pragas virtuais, é no site da CERT. A banca copia e cola. Voltando agora para a questão 3, ele fala sobre palavra-chave. O aluno que ele fez foi lá no Word, nas propriedades do documento e não achou a escrita palavra-chave. Mas dá uma olhada, quando você imprime as propriedades, já aparece. Então, a pesquisa ficou um pouco superficial por parte do aluno, ele não conseguiu achar palavra-chave. Aqui, ó, vou mostrar na prática, fica bem mais fácil. Vou abrir um documento do Word, você vem aqui, pode ser por aqui, ó, em exibir propriedades, é uma das formas. Aqui tem propriedades do documento. Não está escrito palavra-chave aqui, ó, vou mostrar todas as propriedades. Dá uma lida, tamanho, páginas, palavras, olha aqui, metadados, título, marcas, comentários, modelo, status, categoria, assunto, base do hiperlink, empresa. Ou seja, tem várias informações, autor e tudo mais aqui, ó, Fabiano Abreu, tudo mais. Aí o aluno falou assim, não tem palavra-chave aqui, a questão está errada. Mas quando você manda imprimir, dá uma olhada, Ctrl P, eu vou imprimir aqui para PDF e vamos mostrar aqui uma alteração que eu mostrei naquele artigo que a gente disponibilizou para download. Olha aqui, imprimir informações do documento. Vamos lá, informações do documento. Vou mandar imprimir. Vai salvar em PDF, eu vou colocar aqui A, para ficar mais fácil achar. Aqui está o arquivo aberto, que eu renomei agora A.pdf, e os metadados dele. Dá uma olhada, palavra-chave. Embora não apareceu lá, quando eu mando imprimir as propriedades do documento, aparece aqui. Então, tem sim, e são várias fontes de pesquisa para que você chegue no consenso. Por isso é bom que você tenha um professor para nortear, até para que ele te ensine a estudar sozinho, para você ter autonomia. Mas até que você ganhe uma certa velocidade,
é importante que alguém pegue na sua mão e te deixe aprumado, para que você chegue lá mais rápido. E essa é a nossa função, tentar ajudar ao máximo, deixar a coisa mais clara possível e mais confortável também. E essa questão está certa ou errada? Está certinha, pessoal. Título, assunto, palavras-chave, comentários no documento são metadados típicos presentes em um documento produzido por processadores de texto, como teriam que colocar aqui, né? Os aplicativos do BR Office e do Microsoft Office. Esqueceram de colocar isso aqui, ó. Mas nem portanto, né? Se você estudou o material, se você está vendo que a questão está dentro do contexto, dentro do conceito geral, então está correto. Gabarito 1C, 2C, 3C. Todas as três estão corretas. E somente para você que chegou até esse ponto da aula é porque está muito interessado. E talvez você não comprou o material porque já está na reta final. Quem comprou no começo teve um melhor aproveitamento dele. Então, por esse motivo, a gente vai disponibilizar um cupom de desconto de 30% em cima desse e-book. 30%. Esse cupom ele vai dar 30% no valor de R$ 48,00, que é o valor fixo do e-book PCDF. Lembrando que esse e-book ele veio com Plus, que é o acesso à área EAD, de Educação à Distância, onde você vai baixar vários materiais extra e aquela série de aulas que a gente está jogando lá. Inclusive de redes sociais a gente vai postar também para você ter o material mais completo possível. Se você tiver alguma sugestão de aula, alguma pergunta, deixa nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, marcar o sininho e deixar seu like. Você ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Te espero na próxima videoaula. Um forte abraço e até lá!